Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Estamos aqui juntinho, acredito, na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado por esta hora, este momento. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, obrigado por mais uma noite, obrigado pelo milagre de abrir os olhos, obrigado pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos traz todos os dias de estar juntinho na palavra, que é viva e eficaz em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo aí no canal, mais uma vez aí juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado pela mim e pela sua vida em nome de Jesus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então entre deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor. Todos os dias tem palavra, todos os dias tem oração, os finais de semana tem louvor. Mas eu te convido para louvar todos os dias aí. Entre nos louvores da Levita Camille e vamos louvar, adorar, glorificar, exaltar o santo nome do Senhor, porque o Senhor falou que é onde entrasse o louvor, que ela ia adorar, ele ia fazer proezas maravilhas. Então é ele que vai colocar unção. Olha aí, que forte, hein, meus irmãos? Ela apresenta sempre os louvores ao Senhor. Antes de escolher, ela escolhe 1, 2, 3, uns 3 louvores. E aí o Senhor vai e faz concordância no coração dela, e ela vem entregar aqui ao coração dos meus irmãos. Olha que fofo, que forte. E ela louva com amor, com carinho, porque ela louva na entrada, ela louva na saída, ela sai louvando, ela chega louvando. Ela é uma verdadeira adoradora, e nós convido os meus irmãos aí para adorar ao Senhor todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí? Para a palavra do Senhor que traz vida, vida com abundância, que é eficaz nos nossos corações. Amém? E hoje nós vamos para Jeremias, capítulo 14, versículo 8. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim: o Redentor de Israel. Olha que forte. O Redentor de Israel. Vamos falar mais um pouquinho desse Deus vivo aqui para todos, em nome de Jesus? E nós vamos para Jeremias capítulo 14, versículo 8. Versículo 8 vai falar assim: O esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viajante que se retira a passar a noite. Repetindo: ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como um viajante que se retira a passar a noite. Forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos lá? Não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante, em nome de Jesus. O Senhor é chamado de esperança de Israel e Redentor no tempo da angústia. O termo Redentor significa aquele que redime. O Senhor Deus é o Redentor de Israel e de toda a humanidade. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de o Senhor nosso Redentor, ou Gol Israel,
o Redentor de Israel. Aleluia! Vejam, para nós prosseguir, para nós entender. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, o patriarca Jó demonstrou uma esperança inabalável no seu Redentor, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O mundo necessita de um Redentor vivo e atuante. E Jesus Cristo é esse Redentor que vive para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 19, versículo 14, Davi também se referiu ao Senhor como seu Redentor, dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Aleluia, aleluia. Salmo 78, versículo 35, o salmista declara que só na angústia e no aperto os israelitas lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Em Isaías capítulo 41, versículo 14, o próprio Redentor diz: não temas o bichinho, não temas o bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Olha que forte, olha como o Senhor falou. Aleluia, eu vou repetir esse versículo, meus irmãos, é forte, hein? Aleluia. Em Salmo 78, versículo 25, o salmista declara que só na angústia e no aperto os israelitas lembravam-se de Deus, que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Em Isaías capítulo 41, versículo 14, o próprio Redentor diz: não temas, ô bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Vamos prosseguir para nós entender. Deus continua falando conosco. Deus está falando conosco. Amém? Em Isaías capítulo 44, versículo 6, Isaías escreve dizendo: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus irmãos, entendeu? De fora dele não há outro. E em Isaías capítulo 47, versículo 4, o profeta Isaías ainda escreve, dizendo: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. É o nome dele, glória a Deus. Em Isaías capítulo 48, versículo 17, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina
o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O Senhor nos ensina a ser útil. Olha que forte. Em Isaías capítulo 47, versículo 4. Já foi esse aqui, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 49, versículo 26, o próprio Redentor afirma: toda carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Ele se garante, ele está dando essa garantia, que o forte está conosco, o maior está conosco. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Isaías capítulo 54, versículo 5, o Senhor ainda diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a carne. É forte, né, meus irmãos? Às vezes, as pessoas perguntam para mim algo e eu falo: não, o Senhor é o meu marido, Ele cuida de mim, Ele é zeloso comigo, Ele cuida de mim e dos meus. Olha aqui a palavra. Tem gente que ignora quando a gente fala que nós colocamos o Senhor como nosso marido. Olha aqui. Vamos repetir para meus irmãos entender. Isaías capítulo 54, versículo 5. O Senhor ainda diz: porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Que quando nós falamos que Ele é marido, a gente não está pecando. É porque nós colocamos Ele cuida de nós. Amém? Não precisa se preocupar. Vamos prosseguir para nós entender. Em Isaías capítulo 54, versículo 8, o misericordioso Redentor diz: em grande ira, escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Forte, hein? Aleluia! Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia! Vamos prosseguir. Em Isaías capítulo 59, versículo 20, a Bíblia diz: e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem das transgressões em Jacó, diz o Senhor. Diz o Senhor. Em Romanos capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo confirma a redenção futura de Israel, citando esta mesma profecia de Isaías, dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedade. Olha aí, virá um Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Aleluia. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo escreve a obra do Criador, a obra do Cristo Redentor, dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus, o Senhor Deus de Israel, que redimiu o seu povo na antiga aliança, efetua na nova aliança a redenção de toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Forte, hein? Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo afirma: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Foi isso que o Senhor Jesus trouxe para conosco, veio nos deixar. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, o resumo. Em Jeremias, capítulo 50, versículo 34, o profeta Jeremias ainda fala da grande força do Redentor de Israel, dizendo: mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Jesus Cristo é o Redentor de Israel, porque ele quem redime a Israel de todas as suas angústias. Salmo 25, versículo 22. E fará isso por ocasião da sua segunda vinda. Zacarias capítulo 12, versículo 7 até o 10, que está escrito. Meus irmãos, entendeu? A conclusão é o resumo. Que meus irmãos não entendeu na palavra, vai entender no resumo. Vou repetir. Em Jeremias capítulo 50, versículo 34, o profeta Jeremias ainda fala da grande força do Redentor de Israel, dizendo: mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Jesus Cristo é o Redentor de Israel, porque ele quem redime a Israel de todas as suas angústias. Amém? Salmo 25, versículo 22, e fará isso por ocasião da sua segunda vinda. Forte. Até aqui. Uma garantia. O Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Cristo. Ele é o Deus dos exércitos. Ele guiou o povo no deserto. Ele levou água e pão. Ele não abandonará a nós. Ele está falando aqui: eu continuo vivo. Eu continuo sendo Deus vivo. O grande eu sou. Prossiga. Venha conosco. Eu mando a palavra todos os dias, a oração todos os dias e o louvor. Eu opero no meio da palavra, da oração e do louvor. Siga-nos. O Senhor está falando: me siga. Não saia da minha presença. Não perca a fé nem as esperanças. Eu proverei. Ele vai prover. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades. Sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Mas Ele quer que você fique em comunhão com Ele. Busca. De dia e de noite será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada para Ele. E faça um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, tem um particular com Ele. É Deus e você e Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Eu reconheço. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu não entendia, Senhor. Salva-me, minha casa e minha família. Ele vai te abraçar. Já vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir um refrigério na alma. E quando você andar aqui meditando, as pessoas vão olhar para você como luz. Você vai ser
reverência na vida de outras pessoas que precisam desta palavra. Olha que lindo. Deus vai te usar muito. Não temas, não tenha medo. Você quer ser abençoado? Então faça isso, porque o Senhor vai preparar os seus galardões. Aleluia? Deixa com Ele. Ele sabe o que é o melhor para conosco. Amém? Para você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. Volta, filho, enquanto é tempo. Volta. Eu perdoo o pecado. Você saiu do seu ministério, da presença do Senhor, da obra do Senhor, por alguma coisa que o inimigo tirou a tua visão, volta, ele vai abrir os teus olhos e colocar colírio, o colírio dele. E você vai ver que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nele não há engano. No mundo há engano, mas em Deus não. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like ou enviar esta palavra a outras pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva. A serva está aqui só para levar o bem. Fazer o bem não olhando a quem. Tudo que eu ministrar aqui para você ou pedir para você, faça. Porque Deus vai estar no controle da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.